Talibã no Brasil, a ditadura de Deus. Bom, o Brasil, para todos os efeitos, segundo a lei, é um Estado laico, ou quer dizer, é um Estado onde a religião é separada do Estado. Porém, não começou, se fortaleceu no governo do Bolsonaro a ideia de pátria, família e Deus, né? O Deus, pátria e família, se fortaleceu essa ideia. E o Brasil ficou cada vez mais um país em que Deus é o governante. A questão está... Eu sou Sidneia Merencio, teóloga, pesquisadora, pastora da identidade africana. A questão toda de Deus ser o governante da nação está em que isto é um recurso muito, muito antigo na história universal. Todos os reinos da Terra usaram a crença do povo em algum Deus para o domínio do povo, para dominar a mente do povo, para que o povo obedecesse. E não é diferente agora. Não é diferente agora. Só que neste momento, nós estamos em um país dito judaico-cristão. Veja bem, isso já é uma coisa que totalmente não tem nada a ver, porque os judeus não aceitam o Deus do cristianismo, Jesus, que não é o Deus do cristianismo. É o Salvador, como falam os cristãos. Os judeus não aceitam esse Jesus como esse personagem, mas os cristãos são pessoas tão desprovidos de buscar informação do que ele segue, tão desprovido, que ele nem sequer sabe do que é que está sendo falado. Ele nem sequer sabe do que é que está sendo falado. E como foi colocado isso no governo Bolsonaro, Brasil judaico-cristão, então hoje o povo se julga assim. O povo se julga dessa forma. E a ditadura de Deus
se tornou uma coisa tão nociva que praticamente, nós já não vivemos mais numa democracia. Nós vivemos numa teocracia. Você corre um grande risco, de ser rechaçado se você disser que de alguma forma você não tem fé. Você não acredita em um Deus, você não acredita. Se você disser que você acredita no trabalho, olha, a coisa é terrível. Você já se tem que viver escondido. Já se tem que viver escondido. Você não pode revelar que você não acredita em algum Deus, que você não acredita. Se você dissesse que não acredita no Jesus do cristão, nossa, é uma coisa muito terrível. É uma coisa muito terrível. Mas qual é o problema disso? Qual é o problema disso? Eu vou explicar para você qual é o problema disso. Eu estive num órgão do governo chamado Poupa Tempo, para quem não conhece, e fui ali fazer um registro de um programa chamado Minha Casa Minha Vida. E ali nós temos que falar todas as nossas condições, temos que falar tudo por causa de que você está se candidatando para receber uma casa do governo. Você tem que dar todos os seus dados, você tem que mostrar se você tem algum tipo de doença incapacitante, você tem que mostrar tudo. Gente, tem que rir. Eu tenho que rir. Eu tenho que rir. Porque já não basta você estar ali expondo a sua miséria. Já não basta isso. Você está expondo a sua miséria, porque você tem que contar a sua miséria. Você não pode ser uma pessoa simplesmente digna que luta na vida para pagar um aluguel. Você não pode. Você tem que falar você tem que falar tudo. Você tem que expor tudo o que você passa na sua vida. Você tem que colocar tudo, porque é feito todo tipo de pergunta. Todo tipo de pergunta da sua vida, você tem que apresentar todo tipo de papel, você tem que apresentar tudo. E ali, então, eu fazendo aquela entrevista ali com o cadastrador do Minha Casa Minha Vida, a mulher se vira, a senhora, a funcionária pública, se vira para mim e falou assim: olha, o seu problema é falta de fé. Gente, eu não acreditei que eu estava ouvindo aquilo. Eu falei: o que, senhora? O seu problema é falta de fé. Você procura uma igreja. O que está te faltando é você procurar uma igreja para você mudar essa tua situação. Está te faltando você buscar Deus. Gente, eu não estava em condição de dar resposta a ela, porque ela podia pegar a minha folha, meu registro e rasgar.
Então eu simplesmente tive que calar minha boca e abaixar minha cabeça. Mas que vontade de falar para ela o por causa de que da minha situação, que é a situação de milhares de brasileiros. Que vontade de apresentar para ela o porquê de o brasileiro viver neste tipo de situação, de ter que recorrer a um poder público para tentar obter uma moradia. O risco é que eu estava falando de risco. O risco é em que, estando ali atrás do balcão de um serviço do governo, uma fiscal da fé, minha gente, isso é uma fiscal da fé, uma senhora que é do regime talibã, onde quem manda é Deus e os infiéis são castigados. Porque é isso que ela quis dizer, que eu estava sendo castigada por eu ser uma infiel. Que se eu buscasse Deus, a minha vida não seria essa. O risco disso é o seguinte, que quando as pessoas sem instrução acreditam nisso, as pessoas não vão lutar por políticas. As pessoas não vão buscar políticas. As pessoas não vão policiar os seus políticos. Não vão exigir dos seus políticos políticas públicas. Esse que é o problema. Porque se é Deus, se é pela vontade de Deus, o que você tem que reclamar? O que você tem que reclamar? A culpa é sua, porque você não tem fé. Quando, na verdade, a culpa é da falta de políticas ou de políticas que venham realmente inspecionar quem realmente necessita ou não e acolher essas pessoas, incluir as pessoas. Essa que é a realidade, porque o Estado não é dirigido por Deus, o Estado é dirigido por homens. A política é dirigida por homens. São homens quem mandam no dinheiro do país, nas verbas para moradia, verbas para educação, verbas para a saúde. São homens que estão lá, como dizia o outro presidente, com a caneta na mão, para dizer para onde vai o dinheiro dos impostos que nós pagamos. Porque, por exemplo, quando eu compro uma caixa de fósforo, 50% do meu imposto vai para o governo. E vai para o governo para quê? Como tudo, como um pão, como tudo. E vai para o governo para quê? Para se fazer políticas de inclusão social. Agora imagina o Brasil, um talibã, uma ditadura de Deus, onde as pessoas acham que o Brasil é do Senhor.
e que se você não está recebendo, é porque você é uma infiel. Imagina esse quadro desse Brasil. Imagina esse quadro desse Brasil. Só de eu pensar, ó, eu demorei 3 dias para fazer esse vídeo, porque eu fiquei com uma depressão tão grande só de imaginar um quadro desse no Brasil, que está se instalando, porque aquela mulher ali estava sentada numa cadeira de atendimento ao público, numa cadeira do governo para atender ao público. E olha o que ela falou que era a solução. A solução era crer em Deus, era ter fé em Deus. E a solução não é ter fé em Deus. A solução é trabalhar. A solução é olhar em quem se vota. Essa que é a solução. A solução é vigiar os governantes. A solução é pensar e exigir dos dirigentes leis de inclusão social. Esta que é a solução. E a fé, a crença num Deus ou não Deus, deve ser uma coisa que as pessoas devam ter no seu particular. Se elas creem ou se elas não creem, isso é um problema delas. Isso deve ser um problema delas. Isso não deve estar atrelado ao Estado. Você não pode chegar num órgão do Estado e um funcionário público do Estado te dizer que para a sua situação melhorar, você tem que ter fé em Deus, que está assim porque é culpa sua, porque você não tem fé em Deus. Quando você sabe que não é culpa sua, quando você sabe que você passou por uma lei chamada Libertação dos Escravos, em que os seus antepassados foram jogados na rua e tiveram todo o tempo de trabalho perdido sem dinheiro a nada. Fazendo um corte, receberam uma justa causa. Não receberam nada. Onde você sabe que você passou por lei em que seus antepassados eram proibidos de terem imóveis, de serem possuidores de imóveis. Não podiam ter imóveis, não podiam ter escola. Você sabe que a sua realidade do presente vem do passado. Você está na lei, eu fiz 60 anos, eu estou na lei do sexagenário. O que é a lei do sexagenário? A lei do sexagenário era quando o escravizado conseguisse chegar até os 60 anos, ele recebia um pé no rabo e era jogado no meio da rua para morrer de fome. E é assim hoje, porque aos 60 anos, quem vai me dar um emprego de caixa de supermercado, sendo que eu aguentarei ficar num caixa de supermercado de 3 horas da tarde até meia-noite? Com as doenças da velhice que já se apontaram em mim? Falo isso de mim, mas eu sei que eu não sou a única. Eu sei que várias pessoas nesse país estão na lei do sexagenário, jogados fora para morrerem de fome, para morrerem ao relento. Porque se você chegou aos 60 anos com saúde para ainda dar o seu jeito e trabalhar como eu
pelejo. Eu trabalho numa feira no centro da cidade, nesse momento, mas eu só consigo ir um dia. Tem outras feiras, mas eu não tenho forças para ir para as outras feiras, mas eu consigo ir nessa uma feira. Mas quantos estão já tão doentes que nem isso vão conseguir fazer? Você anda nos trens, você vê pessoas idosas vendendo pano de prato, todos na lei do sexagenário, levados um chute no rabo para morrer de fome, para morrer no desamparo. Então, essa ideia de um Brasil talibã, gente, quando aquela mulher falou, aquela mulher sentada ali com o slogan ali na camisa, com o slogan da prefeitura, do governo. Gente, eu não podia falar nada. Pior que tudo, eu não podia falar nada. Eu não podia falar para ela o que eu pensava realmente a respeito do que ela estava me falando. Você é obrigado a aceitar a ditadura de Deus, a aceitar o Talibã de Deus, de que você é uma infiel, por isso que você está passando por isso, mesmo você sabendo que não é nada disso. Mesmo você sabendo que não é nada disso. Eu gostaria muito que as pessoas pensassem, tá bom? Eu gostaria que as pessoas pensassem se elas querem isso para o Brasil. Muitos quererão, mas talvez há pessoas que não queiram. Eu, como descendente de africana, não quero um Brasil onde a ditadura de Deus prevaleça. Um Brasil que é dito democrático e você ouve, ela ali não tinha poder para me punir em questão de me mandar presa. Mas será que não chega a esse ponto, gente? Cuidado! Porque eu não podia falar nada, porque ela podia me punir sim, que ela podia pegar minha ficha e rasgar. E não sei se ela não fez isso nas minhas costas. Então há que se pensar muito nisso. Um Brasil de Deus, um Brasil onde quem manda é Deus, onde que as pessoas, onde que você tem que dar graças a Deus. Quando você sabe que na verdade não é graças a Deus que as pessoas estão numa boa vida. Às vezes é graças a um pai militar que morreu e lhe deixou pensão. Às vezes é graça trabalhar para um deputado e ter um cargo de gabinete. Às vezes é graça ser herdeira de um escravagista que deixou muitas herdades e hoje a pessoa vive lá na Zona Sul, numa boa. Às vezes é graça, como os que moram no sul do país e vieram para o Brasil chamado pelo presidente, pelo imperador, para o embranquecimento do Brasil. E ganharam terras, ganharam casa, ganharam tudo. Ganharam tudo. Quantos e quantos ricos tem aí
e os seus antepassados vieram para o Brasil para substituir nós, os antigos, substituir na agricultura e ganharam terra, ganharam tudo, moradia, ganharam tudo. Enquanto nós, os descendentes de africanos, ou na época os que foram libertados, fomos jogados no meio da rua para morrermos. Mas nós não morremos, nós ficamos aqui, nós continuamos a nascer, nós continuamos a viver. Nós continuamos. Então, você ouve uma pessoa falar, que a culpa, sim, porque é culpa. Você está assim porque você não tem fé em Deus. Você ouviu uma pessoa falar que você está assim porque você não tem fé em Deus. Gente, eu não sabia se eu ria, eu não sabia se eu chorava. Eu só sabia que eu tinha que ficar bem quieta, porque eu podia ser castigada ali na mesma hora. Hoje ainda não tem um castigo mesmo nessa ditadura, ainda não tem um castigo mesmo. Mas do jeito que a ditadura do Brasil Talibã está caminhando, e as pessoas estão com a mente cada vez mais fechada para Deus, talvez chegue um momento em que, se você não declarar a sua fé, porque você já não pode declarar a sua não fé, você já não pode declarar que você não acredita em nada disso. Você já não pode. Você tem que ficar quieta, tem que ficar escondida. Mas talvez chegue um dia, se não for tomada providência agora, talvez chegue um dia que os hereges sejam realmente punidos. Porque, ao meu ver, para esse caminho está indo o Brasil para Jesus. Esse é o caminho que está indo o Brasil para Jesus. A democracia está cada dia mais de lado. E a teocracia do Brasil para Jesus está cada dia mais se instalando. Só que o Estado é laico, mas você vê lá de dentro do governo eles falando o nome de Deus, porque é a forma de dominar as pessoas, das pessoas crerem neles. Eles não estão nem aí para Deus, se Deus existe ou se Deus não existe. Eles querem dinheiro no bolso deles. Mas eles sabem o poder que tem diante do homem humilde, que não estuda, que não procura aprender, colocar Deus na frente. Eles sabem como dominar as pessoas. E as políticas sociais, as políticas de inclusão, vai ficando de lado, vai sendo colocada de lado, vai ficando de lado. Deus de que se creia em Deus, Deus de que se levante a mão para Jesus, Deus de que se glorifique a Deus, eles podem fazer tudo. Ou não fazer nada. Não olhar as leis, não fazer cumprir as leis necessárias para que o povo possa melhorar sua vida. Não seja preciso estar indo até um órgão público em busca de uma moradia. Mas, vamos dar graças a Deus, gente? Vamos dar graças a Deus que o nosso país
gente, é de Jesus. Nós passamos lá embaixo na Candelária, todas aquelas pessoas infiéis dormindo no chão. Nós vemos lá na feira do chão, aquele monte de pessoa, catador de lixo, vendendo seus artigos que acharam no lixo. Oh, graças a Deus, né? Graças a Deus, graças a Deus. Tudo, um monte de gente desempregada, um monte de pessoas da terceira idade que tem que arrumar um dinheiro a mais para levar para sua casa. Graças a Deus, né? Graças a Deus. É isso que Deus quer, oh, aleluia! É isso que Deus quer para o povo. E enquanto é isso, no governo, enquanto é isso, os grandes estão lá comendo caviar. Oh, graças a Deus, eles são fiéis, eles dão graças a Deus, é por isso, eles dão graças a Deus. Não, mas aqueles também, outro lá, os desempregados, os que catam lixo, eles também dão graças a Deus. Ah, mas é porque a gente tem que aceitar a vontade de Deus, gente. Tem que aceitar a vontade de Deus, tem que aceitar livre-arbítrio, tem que aceitar um monte de coisa. Quanto que, como dizia o presidente que saiu, nós estamos em setembro de 2023, 14 de setembro. O presidente que saiu em 2022 falava que bastava uma canetada para resolver a coisa. E realmente basta uma canetada para resolver muita coisa. Graças a Deus. Mas é Deus que vai dar essa canetada? Depende dos homens. As leis sociais dependem dos homens. Depende dos homens. E se o Brasil não vigiar, esse Talibã vai se instaurar no Brasil, e uma das primeiras a ser morta serei eu. Uma das primeiras a ser morta. Pode ser, não tem problema. Porque eu não aceito ficar falando que é Deus quem vai resolver as coisas, quando se sabe muito bem que o que cai do céu é chuva. Você tem que ter emprego, você tem que ter moradia, você tem que ter educação. Segurança é o que você tem que ter. E isso só quem pode fazer são os que estão na política. Aliás, eles aprenderam a dar graças a Deus e deixar, ó, como disse lá um outro lá, o boi passar. Então, pensa bem. É isso que você quer? Um Brasil para Jesus? Todo mundo tem direito de querer a sua fé, de exercitar a sua fé. Mas a democracia cair, porque é isso que está acontecendo. Quando uma mulher atrás de uma mesa, de uma repartição no Estado, fala que é culpada da sua situação, é porque você não tem fé. Vai para uma igreja. Foi assim mesmo que ela falou. É porque você não tem fé. Vai para uma igreja. Quase que eu falei para ela, minha senhora, eu fui de uma igreja há 35 anos. E nunca vi, conforme está escrito, cair maná na minha porta. E eu acreditava firmemente que o maná cairia na minha porta. E quantas vezes eu fiquei com o meu estômago gelado de fome. Mas eu não podia falar nada, né, gente?
porque ela podia me punir. Ela ainda não tem a punição porque ainda não foi decretado que o Brasil é de Jesus, ainda não foi decretado o Talibã geral aqui no Brasil. Mas ela podia rasgar a minha ficha, né? Então eu tive que me calar. O que eu ia fazer? Pensa bem, porque é nisso que a gente tem que pensar na hora de votar, nas políticas públicas, e não na crença do dirigente. Sidney Merencio, pastora da identidade africana. Se inscreva no meu canal, toca no sininho, deixa o seu gostei, ou se eu não gostei, Sidney Merencio. Comente, tá?